Olá, os tumores neuroendócrinos, eles também podem ser tumores hereditários, numa minoria dos casos. Se estima que mais ou menos 5 a 10% dos pacientes com tumores neuroendócrinos têm uma síndrome hereditária. O que isso quer dizer? Que a pessoa nasce já com alguma alteração no seu DNA que predispõe à formação de tumores neuroendócrinos. E dependendo do gene aonde essa alteração se encontra, a pessoa vai desenvolver uma síndrome característica. A síndrome ela é rara, mas é mais comumente associada a tumor neuroendócrino, é a síndrome da neoplasia endócrina múltipla tipo 1. É uma síndrome onde a pessoa pode apresentar vários tipos de tumores, mas os 3 principais são tumores de hipófise, que é uma glândula que a gente tem no cérebro, que pode produzir hormônio ou não, por exemplo, produz hormônio chamado prolactina, em que sai leite pela mama. Hipófise, tireoide, paratireoide, não é a tireoide, é a paratireoide, que é uma parte aqui da glândula que produz um hormônio associado ao metabolismo do cálcio. Então, acontece esse tumor que é benigno, que produz muito esse hormônio, e a pessoa tem um cálcio elevado no sangue. Isso leva a quadros de pedras renais de repetição, que a gente chama litíase renal. Então, a pessoa começa a ter pedra no rim de repetição, até na bexiga. E o neuroendócrino de pâncreas. Isso geralmente acontece em pessoas jovens, entre 15 a 30 anos. Vamos dizer que 20 anos é o pico de incidência desses tumores. E quando ocorre no pâncreas, ocorrem tumores neuroendócrinos múltiplos, vários pequenininhos. Outro local que pode aparecer também são no duodeno e próximo do estômago, os chamados gastrinomas. São tumores neuroendócrinos pequenos, múltiplos, que produzem um hormônio chamado gastrina. Esse hormônio aumenta a produção de ácido do estômago, e a pessoa pode ter quadros de úlcera, dor do estômago, numa idade muito jovem. Então, um jovem que apresenta um quadro de úlcera, uma gastrite intensa, com muita dor, às vezes até com sangramento, tem que lembrar que pode ser uma produção de gastrina por um gastrinoma associado a uma neoplasia endócrina múltipla, tipo 1, uma síndrome hereditária. Isso pode ser dado do pai ou da mãe, ou às vezes surge na pessoa. A pessoa é o primeiro caso da família, mas nasceu com ela. No momento da fecundação, ocorreu esse erro no DNA, e a pessoa, então, já tem uma predisposição a desenvolver esses tumores. Outros tumores que podem aparecer na neoplasia endócrina múltipla tipo 1 são os tumores neuroendócrinos do pulmão e tumores de adrenal ou lipomas, são tumores benignos de gordura. Apesar da pessoa poder apresentar vários tumores neuroendócrinos, o prognóstico da síndrome é bom. A maioria desses tumores são benignos, com exceção dos tumores neuroendócrinos do pâncreas, né, do pulmão ou até da adrenal. Mas a maior parte é benigno, os pacientes vivem muitos anos, eles precisam ser acompanhados com exames frequentes, claro, e manejando toda a produção de hormônios. É importante ter um geneticista envolvido, é importante ter um oncologista ou endócrino para manejar tudo isso. Uma outra síndrome menos comum é a neoplasia endócrina múltipla tipo 2, que pode acontecer do paciente desenvolver os tumores neuroendócrinos do pâncreas também, e também de um outro que a gente vai falar num outro vídeo, que é o feocromocitoma ou paraganglioma. São tumores que podem produzir o hormônio adrenalina. E a outra síndrome é menos comum, que é a síndrome de von Hippel-Lindau. O indivíduo pode ter tumores neuroendócrinos do pâncreas, múltiplos também, e tumores renais do tipo carcinoma de células claras. É um tipo de câncer de rim. Mas o mais comum, ou menos, mais frequente ainda dentro da raridade, é a neoplasia endócrina múltipla tipo 1. Como que é feito esse diagnóstico? Então, isso é muito importante. O diagnóstico é feito através de análise do DNA, que pode ser feito por uma coleta de sangue ou de saliva. Todo paciente com tumor neuroendócrino tem que ser investigado? Não. Então, é muito importante dizer que, assim, existem indicações para o exame. Não é qualquer paciente que deve fazer. Por que não? Porque todos nós temos alterações de DNA, mutações que não querem dizer nada, não querem dizer doença. Mas se a gente começa a pedir indiscriminadamente, a gente encontra alterações que a gente não sabe o que fazer com aquela informação. Isso leva a uma sequência, às vezes, de exames desnecessários, que só causam sofrimento. Então, existem indicações de quando o paciente deve coletar exames e investigar. De maneira geral, pessoas jovens, abaixo de 40 anos, com tumores neuroendócrinos múltiplos.
O pâncreas dá um sinal de alerta, porque muitas vezes é o tumor neuroendócrino mais associado a síndromes hereditárias, muito mais que o de intestino, de estômago ou de reto, por exemplo.